Glória a Deus, aleluia, boa noite. Aguardando os irmãos. Vida de Santo, Santo Antônio de Pádua. Aguardando só mais um momento. Como é bom partilhar a palavra de Deus. Falar do amor, da graça de Deus nessa noite. Vamos partilhar um pouquinho, só aguardando os irmãos. Fátima já está entrando, já vai compartilhando. Vamos compartilhar para que o máximo de irmãos sejam alcançados nessa noite e possam vivenciar conosco essa partilha, esse clamor da graça de Deus. Sejam muito bem-vindos. Só aguardando mais um minuto. Uma abençoada noite a todos. Eu peço que vocês me ajudem a compartilhar para que a gente possa iniciar essa live desse sábado. Que a gente possa partilhar da graça de Deus nessa noite. Amém? Enquanto os irmãos vão entrando, já te convido a se preparar para esse momento de oração, de clamor. Eu não sei porque as mensagens não estão aparecendo aqui, mas glória a Deus. Vamos. Obrigado, Fátima, por compartilhar. Peço perdão pelos barulhos que estou fazendo essa live dentro do carro. Esse dia de hoje foi interessante. A primeira live de manhã eu fiz numa praça, em frente à igreja. Foi uma experiência maravilhosa. E agora eu estou fazendo no carro. A disponibilidade que eu estou tendo é pouca, então estou aproveitando esse momento para poder partilhar, para poder junto com vocês vivenciar o clamor, a partilha essa noite. Então estou fazendo dentro do carro e a graça de Deus é derramada em qualquer lugar, independente onde estamos, onde estivermos, Deus derramará a sua graça, manifestará o seu poder sobre as nossas vidas. E creio que não será diferente nessa noite, onde Deus derramará a sua graça de forma abundante sobre nós. É a palavra do Senhor que se cumpre, Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Então, eu te convido a partilhar, a me ajudar nessa evangelização, para que juntos possamos clamar pela graça de Deus, juntos possamos partilhar sobre a vida dos santos de uma forma especial. Santo Antônio de Pádua, olha que maravilha, hein? Santo Antônio de Pádua, que bênção a vida de Santo Antônio de Pádua, que exemplo para nós de dedicação, de servidão, de pregador do Evangelho. Então, me ajude aí a compartilhar, para que a gente possa iniciar essa live com um momento de oração, de clamor, buscando vivenciar a graça de Deus nessa noite. Eu não sei porque para mim não está aparecendo aqui as mensagens, mas pode colocar as suas intenções, está no coração de Deus, e eu creio que será graça sobre graça essa noite sobre nós. Amém? E eu te convido nessa noite a vivenciar essa experiência. Como eu disse, meus irmãos, esse dia de hoje está sendo especial, porque eu não parei nas minhas correrias desse dia de hoje. Parei numa praça em frente à igreja, fiz uma live conforme o Espírito Santo suscitou no meu coração, e agora no carro, clamando também. Então, eu te convido a vivenciar comigo, porque seja no carro, seja na praça, seja aonde estivermos, vamos clamar a graça de Deus, vamos vivenciar o derramamento de Pentecostes, vamos vivenciar o amor de Deus sobre nossos corações, porque independente onde estivermos,
precisamos estar na presença do Senhor, precisamos da graça de Deus a ser derramada sobre as nossas vidas. Então, eu te convido nessa experiência de amor com nosso Senhor Jesus Cristo, a rasgar o teu coração, abrir o teu coração para receber mais da graça de Deus. Seja sedento da graça do Senhor. Seja sedento do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua realidade de fé. E eu te convido a essa experiência de clamor, de experiência de intimidade com o Espírito Santo, a clamar assim como os santos viveram um clamor na alma, no coração, pedir realmente o impacto do céu sobre as nossas vidas nessa noite, noite de Pentecostes, noite de avivamento, noite de graça, de manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos, Fátima, Miguel, sejam bem-vindos cada um de vocês. Eu não estou conseguindo ver os contatos, não sei se eu cliquei em alguma coisa aqui, mas eu sei que vocês estão comigo, porque está aparecendo a fotinha de vocês. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, a vivenciar. Pode colocar lá os seus comentários, porque eu vou ver depois os comentários de vocês, os testemunhos. Então vai ser válido sim, vai ser importante, é testemunho importante para os corações. Então vamos viver nessa noite essa experiência, vamos partilhar da palavra de Deus, vamos vivenciar a graça do Senhor nessa noite. E eu te convido neste momento de oração a iniciar comigo em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vem, Senhor Jesus, fazer em nossos corações um novo Pentecostes, um derramamento do Teu Espírito Santo, um avivar a chama, Senhor, em nossos corações. Impulsiona-nos a viver o mistério da fé, Senhor. Impulsiona-nos, leva-nos para a água mais profunda. Temos sede da Tua graça, sede de santidade, sede do Teu amor, da Tua unção. Queremos ver o céu pelo lado de dentro. Queremos ser impactados pelo poder do céu, pelo derramamento do Teu Espírito Santo. Queremos nessa terra, assim como os santos da igreja, viver um pedacinho do céu, tocar o céu, Senhor, ver o céu pelo lado de dentro nessa noite, Jesus. Vem com Teus mistérios de amor sobre as nossas vidas, vem com Teus mistérios de amor sobre a nossa realidade de fé, Senhor. Queremos ser homens e mulheres de fogos, restaurados, curados, libertos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Aviva-nos nessa noite, Senhor. Vem trazer aos nossos corações o impacto do céu. Vem sobre os nossos corações. Eu quero pedir o derramamento do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um desses irmãos, Senhor, que estão acompanhando, que vão acompanhar, que chegará até eles, Senhor. Não importa o horário, não importa o dia, creio que o Teu poder será derramado, está sendo derramado sobre os corações. Essa live, essa noite é profética, mesmo que passe um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a graça e o Teu poder será derramado sobre esses corações. Todos aqueles que ouvirem, estiverem vivenciando essa live, essa oração, receberão do poder do Teu Espírito Santo, serão impactados pelo poder do alto, do fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Essa noite quero clamar a Tua unção, que o céu se mova ao nosso favor essa noite, que o Pentecostes avive o teu coração, meu irmão, minha irmã. A unção de Deus é tremenda sobre nós, o impacto de Deus é tremendo sobre nós, sobre a nossa igreja. Se olharmos a patrística, veremos o poder de Deus sendo derramado, a manifestação do poder de Deus, corações desejosos pela graça de Deus, corações clamando pelo poder de Deus. É um novo Pentecostes, é a unção do Espírito Santo que acontece nessa noite sobre nós, e eu te convido a se encharcar, a receber dessa unção, a receber deste fogo, a receber da unção do Espírito Santo sobre a tua vida, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Sejamos avivados nessa noite pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o teu coração seja avivado,
que a tua alma seja impactada pelo poder do alto. É graça sobre graça sendo derramada sobre nós nessa noite. O meu coração está sedento da graça de Deus. Por isso que nesse dia de hoje, logo cedo, eu fiz uma live numa praça, clamando o poder do Espírito Santo em espaço aberto. E agora, nessa noite, dentro do carro, eu clamo o poder do Espírito Santo, porque as nossas vidas tem que ser Pentecostes, tem que ser derramamento do Espírito Santo aonde estivermos. A graça de Deus tem que nos acompanhar, a unção do Espírito Santo tem que nos conduzir, meus irmãos e minhas irmãs. Então eu não me limito para que a graça de Deus chegue ao teu coração, pelo contrário, eu sou ousado em clamar, seja na rua, na praça, no carro, aonde estiver. A graça e o poder do Espírito Santo chegará ao teu coração nessa noite, chegará sobre nós, será derramada sobre nós de uma forma poderosa. Então vá compartilhando para que a graça de Deus possa fluir sobre nós, sobre a vida dos nossos irmãos, que possa curar os corações, que possa tocar os corações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Pude sentir o poder de Deus, eu creio que você também pôde sentir a graça e a unção do Espírito Santo sendo derramada. E essa noite vamos falar sobre a vida dos santos. E de uma forma especial sobre a vida de Santo Antônio de Pádua. Hoje comemoramos a vida de Santo Antônio de Pádua. Olha que bênção, olha que maravilha. Santo Antônio de Pádua, um dos grandes santos, um dos maiores santos da igreja. Olha que tremendo isso, meu irmão, minha irmã. Olha que lindo isso. Mas eu quero antes partilhar a palavra para que a gente chegue na vida de Santo Antônio, para que a gente possa partilhar da vida dos santos. Eu quero pegar a palavra, nos basear na palavra de Deus, nos basear na necessidade que temos de ouvir a voz do Senhor, a confirmação e o chamado de Deus em nossos corações. O Senhor nos chama a ser santos, o Senhor nos chama a ser perfeitos, sim. Mateus capítulo 5, versículo 48 vai dizer: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. E lá Pedro, 1 Pedro, no primeiro capítulo de Pedro, ele vai dizer uma leitura de Levítico: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Sede santo. Então o Senhor nos chama a uma vida de santidade. O Senhor nos chama a deixar as coisas do mundo, a deixar o pecado, a deixar aquilo que nos destrói. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos santifica. O Espírito Santo nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos dá a verdade, que somente Deus pode nos dar a graça, somente o Espírito Santo pode nos dar a vida. Então o Senhor vem com a sua graça nos resgatando, o Senhor vem nos chamando a uma novidade de vida, a conhecer o céu, a receber as graças do céu, como diz em Colossenses 3, buscando as coisas do alto. Então o Senhor nos chama a essa graça, somos impulsionados e precisamos estar na liberdade do Espírito Santo para entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor nos chama a um estado de santidade, uma vida de santidade. O Senhor nos chama a lutar. Mas João Paulo, quantas pessoas eu já ouvi dizendo assim: mas João Paulo, como ser santo nesses tempos é tão difícil viver uma vida de oração, é tão difícil deixar o pecado. Meu irmão e minha irmã, pela graça do Espírito Santo nós conseguimos. Eu sei que somos fracos, a nossa carne deseja o pecado, quer se alimentar do pecado, e muitas vezes é difícil lutar mesmo, é um combate espiritual terrível que vivemos em nossas vidas, mas o Senhor, Ele nos ajuda. E lembre-se bem, quem é aquele que é santo? É aquele que luta para agradar o coração de Deus, que luta contra o pecado. É aquele que cai, mas levanta, que luta, persevera, que luta para deixar os apegos, que luta para deixar os pecados, aquele que está em luta constante. É isso que Deus olha no coração do homem, um coração sincero, que quer viver santidade. Mas o Senhor nos conhece, Ele sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa limitação, mas Deus quer nos ver lutando, como Ele dizia. Falei isso na live hoje cedo, para Santo Antão. Deus quer nos ver lutando, disse isso para Santo Antão, porque Santo Antão, para quem não assistiu a live, Santo Antão estava no combate espiritual com o demônio, aquela luta, e ele clamou a misericórdia de Deus, e Deus veio
com a sua misericórdia. Jesus veio com a sua misericórdia e deu a vitória para Santo Antão. Mas Santo Antão ficou preocupado porque ele não sentia a presença de Jesus com ele. E quando Jesus se fez presente para ele, ele perguntou: Jesus, aonde você estava? Aonde o Senhor estava? Que eu estava lutando, batalhando com o demônio, o Senhor não estava comigo. E Jesus disse para ele: eu queria te ver lutar. Eu queria te ver lutar. Por isso o Senhor saiu da presença, não deixou que ele percebesse que ele estava com Santo Antão, para que Santo Antão lutasse, mostrasse que ele tem força em nome de Jesus. E o Senhor nos dá essa graça. O Senhor permite que muitas vezes não enxergamos, permite que muitas vezes passamos por dificuldades, por provações, por lutas, para que possamos amadurecer, para que possamos sair do nosso comodismo, para que possamos crescer na nossa fé. Então saiba reconhecer a graça de Deus nas suas lutas, nos seus combates espirituais. Saiba reconhecer a graça de Deus nas suas lutas, como os santos reconheceram. Diante das dificuldades, das provações, diante das lutas, das batalhas com o demônio, os santos reconheceram a graça de Deus. Os santos se fortaleceram na graça de Deus. Eles não abandonaram o Senhor. O sofrimento, as lutas, a solidão, a tristeza, as angústias do coração deles não o afastaram de Deus. Pelo contrário, eles permaneceram na graça de Deus. Como Pedro dizia, como Pedro disse: a quem iríamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor pode nos libertar. Só o Senhor pode nos curar. Somente o Senhor pode dar a graça que necessitamos, meu irmão. Então é necessário estar com Cristo em todos os tempos. Nos tempos de alegria e de tristeza, estar com Cristo. É necessário ser fiel no pouco, perseverante. É necessário reconhecer as nossas falhas e buscar melhorar diante de Deus. Precisamos melhorar diante do Senhor. Precisamos ser melhor nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Precisamos buscar a graça de Deus. Precisamos nos fortalecer diante do Evangelho, da palavra, da oração, dos sacramentos. Precisamos nos santificar e o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos exortando a melhorar. O Espírito Santo é aquele que nos exorta. É interessante porque quando eu faço algo, deixo de fazer algo que não agrada o coração de Deus, o Espírito Santo me exorta. Opa, isso aí você sabe que está errado, que não é o correto. Então o Espírito Santo me ajuda a melhorar. O Espírito Santo me ajuda a estar na graça de Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos que já estão me acompanhando. Deus abençoe. E essa é a experiência que vivemos pela graça de Deus. A exemplo da vida dos santos, nós nos aproximamos do coração de Cristo. A exemplo da vida dos santos, nós nos aproximamos do amor do Senhor. Queremos viver como eles viveram. Os santos para nós são exemplos. São exemplos de homens virtuosos, mulheres virtuosos. Eu estava conversando com uma amiga evangélica e ela perguntava se nós adoramos os santos. Eu falei: não, de forma alguma. Os santos para nós são exemplos, são pessoas que viveram um amor por Deus, que se dedicaram ao Senhor, a adoração somente a Deus. E eu explicava isso para ela, que nós adoramos somente a Deus. Nós católicos jamais adoramos santos, jamais adoramos Nossa Senhora. Não, somente a Deus. Aí eu explicava para ela do grego o que é a adoração, que é a latria, que é somente dedicada a Deus, que é a dulia, que é a veneração. Do grego são palavras distintas. Adoração é a latria e veneração é dulia, que é a veneração, a dulia, é essa homenagem, é olhar para a vida dos santos e ver o exemplo deles e olhar para nós e dizer assim: eu também posso. Se esse homem e essa mulher de Deus viveu a graça, eu também posso ser santo. Eu também posso viver essa experiência. Eu também posso viver como São Francisco, como Santa Clara de Assis, como Santo Antônio de Pádua. Então, a exemplo dos santos, nós buscamos a graça de Deus. Buscamos, sim, pela intercessão dos santos. Porque eles estão juntos de Deus, eles estão próximos de Deus. Então, eles intercedem por nós. Não adoramos. Adoração somente a Deus.
nós veneramos, temos esse reconhecimento da vida deles, da virtude deles. Como podemos olhar para um pai, para uma mãe e reconhecer como foram e são grandes homens e mulheres de Deus e queremos ser iguais, queremos seguir. Muitos filhos querem viver a mesma profissão, seguir a mesma profissão do pai. Olha o exemplo da mãe, a dedicação, a luta da mãe. Então nós olhamos para a vida dos santos como exemplo. E então é graça de Deus sobre nós. É o que o Senhor nos ensina a amar, é o que o Senhor nos ensina a vivenciar a sua graça como santos. E uma leitura base, que é uma leitura que trouxe um impacto profundo no meu coração, que foi o impacto do céu, realmente da palavra de Deus ao meu coração, que me levou, é somente um versículo que me levou a meditar profundamente nos mistérios do coração de Deus, de olhar para a vida dos santos, de olhar para a patrística, que são os primeiros 8 séculos da igreja, onde é marcada pela vida dos santos, pela dedicação, pelo martírio dos santos. Então, é uma leitura tremenda. Pega comigo aí, você que está com a palavra, que é a espada do cristão, pega comigo aí o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. É somente um versículo que a gente vai partilhar nessa noite, mas é profundo, é amplo, é graça de Deus esse versículo, é Deus falando aos nossos corações, é o Senhor despertando a nossa fé. Então pega comigo capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo 14. Capítulo 12, versículo 14 do livro de Hebreus. Hebreus, a igreja nos ensina que foi os primeiros cristãos da época, então, que escreveram o livro de Hebreus. Pode ser o apóstolo Paulo, não se sabe bem, mas os primeiros cristãos escreveram o livro de Hebreus. Então, é a palavra do Senhor, essa inspiração no coração do homem que está falando conosco, é Deus falando conosco através da palavra nessa noite. É Deus falando aos nossos corações, meu irmão e minha irmã. E vá compartilhando aí para que mais irmãos possam nos acompanhar. Quanto mais irmãos puderem nos acompanhar, são mais corações curados, mais corações que serão tocados pela graça de Deus, que olharão para a vida dos santos, que buscarão o coração de Cristo com a mesma sede que os santos viveram. Olha que lindo, olha que tremendo. No versículo 14, vamos ler o seguinte. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Olha que tremendo essa palavra. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que tremendo isso, meu irmão, minha irmã. Procurai a paz com todos. Procurai a paz com todos é o que os santos viveram nas suas vidas, na sua dedicação. Eles evangelizaram, eles cuidaram dos pobres, eles cuidaram daqueles necessitados. Eles foram fiéis, foram ousados. Eles lutaram para que a paz pudesse reinar sobre os corações, para que a graça de Deus fosse derramada sobre os corações necessitados. Procurai a paz com todos. Olha a direção da palavra para nós. Olha como reflete na vida dos santos isso e como isso traz para nós essa meditação que é necessário ter paz no nosso coração. É necessário buscar a cura do nosso coração. Ter paz é ter realmente a graça de Deus sendo manifesta sobre as nossas vidas. Ter paz é realmente buscar pelo Espírito Santo ser melhor nas nossas atitudes, nas áreas de nossas vidas, nos santificar pela graça de Deus. Então é preciso ter paz, ter um coração voltado para Deus, santificado em Deus, restaurados em Deus. Então é necessário, através da graça do Espírito Santo, buscar se preencher com a paz. E a paz é contrária ao ódio. O ódio que destrói o coração do homem, o ódio que é a vingança, que é a maldade contra os irmãos e contra si mesmo. É necessário buscar a paz, é necessário buscar o perdão, é necessário deixar o rancor, deixar a vingança, deixar as angústias, deixar a maldade de lado e nos preencher com a paz de Deus. O Senhor nos ensina a buscar a paz. O Espírito Santo de Deus, quando ele encontra um coração ferido, angustiado,
com raiva, com ódio, e a pessoa se abre à graça de Deus, ela pede com sinceridade, o Espírito Santo vem libertando aquele coração ferido, rancoroso, cheio de ódio. O Espírito Santo é aquele que transforma os corações, tira o coração de pedra e dá um coração de carne, dá um coração que ama. Então acontece a restauração pela graça de Deus. Então procurai a paz com todos. Quantas feridas nós carregamos, nós vamos juntando conosco ao longo da nossa história, seja no trabalho, seja na nossa família, com amigos, com pessoas que nos relacionamos, seja uma namorada, seja o marido, a esposa. Acontecem feridas em nossos corações, vamos carregando feridas e muitas vezes alimentamos essas feridas em vez de perdoar, em vez de buscar o amor de Cristo em nossos corações, em vez de lutar contra aquilo que nos destrói. Olha que a armadilha de Satanás, que é o ódio. Eu vejo o ódio, a raiva, a vingança, a falta de perdão como uma grande armadilha de Satanás para a vida do homem. E isso destrói a vida do homem, porque o ódio dá uma brecha para Satanás entrar e destruir aquela vida. É como você abrir a porta da sua casa para um ladrão entrar e fazer o que ele quiser. Isso é viver o ódio no coração. Então não podemos cair nessa estratégia do inimigo. Não podemos dar essa brecha. Eu me lembro de muitos casos de orações que eu pude ajudar no Ministério de Cura e Libertação. Eu pude acompanhar que a maioria dos casos onde as pessoas tinham surtos malignos, onde as pessoas tinham enfermidades físicas, emocionais e espirituais, era por causa da falta de perdão, do ódio que elas traziam em seus corações. Então não permita, você como homem ou uma mulher de Deus, não permita isso na sua vida. Não permita que isso te tire da graça de Deus, porque você tem um coração que foi reservado para ser preenchido pela graça de Deus. Se você dá lugar ao ódio, à raiva no teu coração, não sobra espaço para a graça, para o amor de Deus. Então abra o seu coração para a graça de Deus e se esvazie de todo ódio, se decida. E lembre-se, é muito interessante essa dinâmica do perdão, porque quando você traz no seu coração essa necessidade do perdão, você tem a decisão de perdoar por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas João Paulo, é difícil, a pessoa me magoou, ela me feriu com palavras, com atitudes, como eu posso perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Você vai perdoar essa pessoa por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor a Jesus eu me decido a perdoar. Por amor a Jesus eu luto contra a minha raiva, contra o meu ódio. Por amor a Jesus, porque Jesus está me revelando ao meu coração que o ódio me destrói. O ódio traz morte. Jesus quer me dar vida, quer me dar cura, quer me dar libertação. Então, o Espírito Santo te ajuda a entender essa necessidade. Então, você vai olhar para o coração de Jesus, para Jesus na cruz, e vai falar assim: eu perdoo essa pessoa por amor a Jesus. E uma forma de você mostrar para você mesmo que você está sendo sincero é orar pela pessoa que te feriu. Então, você se decide a perdoar. Porque eu digo para você, a pessoa que te magoou, ela, independente do seu ódio, da sua raiva, ela vai estar vivendo a vida dela normalmente. Então, o seu ódio está fazendo mal apenas para você. O ódio é como você beber um copo de veneno, esperando que, bebendo o copo de veneno, esse mal seja feito para aquela pessoa, que aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que você tem raiva, fique mal ou faça mal para ela. E, na verdade, quem é que vai ser prejudicado? Seremos nós. Então não podemos cair nessa armadilha de Satanás. Não podemos deixar que o ódio, que a vingança, que a angústia, que o rancor tome conta dos nossos corações, mas que seja o amor. Então um coração que tem paz, um coração que recebe a paz de Deus, ele perdoa, ele aprende a perdoar e aprende a amar. É necessário uma decisão. Não me diga que você não consegue sem antes tentar. Porque essa é a frase dos derrotados. Eu não consigo. Nem tentou e já está dizendo que está derrotado e que não consegue. Então seja um homem ou uma mulher de fé, corajoso, como os santos foram. Os santos só foram santos porque eles perdoaram, eles souberam amar, eles foram fiéis, eles lutaram na dificuldade, na provação, na situação difícil. Eles se decidiram por amar nosso Senhor Jesus Cristo
e perdoar e amar aqueles que os perseguiram, que os feriram. Então, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o Santo dos Santos, nosso Senhor, Jesus no alto da cruz, sendo pregado, ele foi humilhado, mais de 5.000 chagas sobre o seu corpo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu entrei nessa questão do perdão porque eu creio que Deus está falando ao teu coração. Foi uma necessidade de falar disso para que você saísse dessa armadilha, para que você se libertasse das garras do inimigo. Não permita mais que Satanás ele reine sobre a sua vida pela situação da falta de perdão ou do ódio. Mas aprenda a perdoar e a amar pela graça do Espírito Santo que te conduz. E aí sim você vai viver essa palavra que procurai a paz com todos. A paz com todos. E olha que interessante, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade. Se buscamos a paz em nossos corações, buscamos dar testemunho, buscamos ajudar o nosso próximo, buscamos lançar palavras de bênção sobre os nossos irmãos, isso vai nos santificando, isso nos torna santos, isso nos torna homens e mulheres de santidade, que agradam o coração de Deus. Homens e mulheres que lutam para viver a santidade, que lutam para não fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. O homem novo ganha força e o homem velho se enfraquece. Lembre-se que o homem velho, a mulher velha, tem que estar na UTI. Tem que estar na UTI para morrer. Ele não morre, ela não morre, não adianta. Enquanto Jesus não voltar e não nos levar para o céu, o homem velho, a mulher velha, vai insistir até o fim. Está lá na UTI, em fase terminal. E esse homem velho, essa mulher velha vai querer voltar à tona. Vai querer os desejos da carne, se alimentar com o pecado, com o ódio, com a raiva, com a ambição, com o orgulho, com a vaidade, com tantas outras coisas. Então, o homem novo tem que ganhar forças pela graça do Espírito Santo. O homem novo tem que ganhar forças pelo perdão. O homem novo tem que ganhar forças, como eu digo homem novo, eu digo também mulher nova, né? Então, o homem e a mulher, eles ganham forças pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, não se condene pelos seus pecados, não se condene pelas falhas que você cometeu na sua vida, não. Busque a misericórdia de Deus. Lembre-se que a misericórdia de Deus é maior do que todos os nossos pecados. Os nossos pecados são infinitamente menor que a misericórdia de Deus. Então, o perdão de Deus é maior e nos restaura e nos santifica. Sabe qual é o erro de muitas pessoas que caem e se afastam de Deus, desistem da caminhada? Porque elas pensam que Deus está condenando elas pelo pecado delas. Mas Deus está sendo misericordioso, está insistindo, está chamando a pessoa a voltar ao seu coração, a mudar de vida, a deixar o pecado. Deus insiste no coração do homem. Deus está essa noite insistindo no teu coração, porque Ele te ama e te perdoa. Não caia na armadilha de Satanás. Satanás é aquele que julga, que condena os nossos pecados, o nosso passado. Satanás aponta para nós os nossos passados. Satanás aponta e nos condena por isso. E muitas vezes pensamos que é Deus. Então, tenha discernimento. Deus jamais vai te condenar. Deus jamais vai apontar os seus pecados. Pelo contrário, Ele vai te perdoar e te chamar a uma vida nova. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu presente. A decisão do teu coração nessa noite é o que vai fazer sentido na sua vida e é o que realmente Deus espera de mim e de você. Que tenhamos essa decisão, que queiramos ser santos, que queiramos viver uma vida de santidade, alegrar o coração de Deus. Meu irmão, isso é tão forte. Santa Catarina de Sena disse que Deus Pai, ela tinha o dom de falar com Deus Pai, né? Então Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena que o mínimo pecado que cometemos, ele é horrendo, ele é monstruoso diante de Deus. Então, o pecado é terrível, o pecado traz morte. E os santos nos ensinam a buscar, a lutar pela santidade. Então lute, meu irmão, vale a pena, o céu te espera, o céu é nosso por direito. Precisamos nos santificar na graça de Deus. Então, como diz aqui a leitura que pegamos, que estamos partilhando, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade a qual ninguém pode ver
a Deus. Olha que interessante, falamos então da paz, falamos da busca pela santidade e, por fim, que ninguém pode ver a Deus. Então, sem paz, sem santidade, é impossível estar no céu, é impossível entrar no céu. Somente aqueles que lutam pela santidade podem entrar no céu. Lembrando que tem a realidade do céu, do purgatório e do inferno. O céu sabemos que é o lugar daqueles que lutaram, que se converteram e que vivem uma vida de santidade. O purgatório é o lugar onde somos purificados das nossas faltas, mas também quem está no purgatório já está salvo. O purgatório só tem uma porta que dá direto para o céu. Então quem entrou no purgatório, queira eu entrar no purgatório, porque já seremos salvos, estaremos salvos pela graça de Deus, porque o purgatório é um tempo de purificação. Pensa você precisa se encontrar com Deus no céu. Você está preparado para estar diante da santidade, da graça e do poder de Deus? Precisamos passar pelo purgatório. É lógico, tem os mártires. Os mártires já tiveram a sua purificação pelo seu sofrimento. É interessante que a doutrina nos ensina sobre a realidade do purgatório, que esse tempo que vivemos aqui na Terra é um tempo de purificação. Um exemplo, nos convertemos, deixamos a vida de pecado, não importa a realidade que você viveu. É lógico, quanto mais pecados, mais são as penitências que devemos viver, mais a purificação. Porque quando uma pessoa ela vai para o purgatório, é para purificar suas faltas, que ainda ela não conseguiu purificar na terra. Por quê? Quando você vive um tempo de luta, de santidade, um tempo de penitência aqui na terra, você vai se purificando das suas faltas. E quando somos levados para o purgatório após a nossa morte, vivemos um tempo de purificação das faltas que ainda não foram purificadas. Porque para estar diante de Deus é necessário estar puro. Estar puro, precisamos passar pelo purgatório. E lógico, há muitos santos que foram direto para o céu, como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o irmão Leão franciscano, teve uma visão depois da morte de Francisco, ele viu Francisco entrando num grande trono, lindo trono, um enorme trono iluminado, muito lindo. E ele teve discernimento, dizendo, o Frei Leão, dizendo que aquele templo que Francisco entrou era o templo de Lúcifer, que Francisco de Assis ganhou o trono, trono, ou melhor, o trono que São Francisco estava, que o Frei Leão teve a visão de Francisco entrando nesse lindo trono, era o trono de Lúcifer. Olha que tremendo isso. Lúcifer perdeu o seu trono, perdeu o céu pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e São Francisco de Assis ganhou pela sua humildade. Que tremendo isso, meus irmãos! Francisco de Assis ganhou o trono de Lúcifer pela humildade, pelo amor que ele tinha a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo isso, entrou. Então, Francisco viveu essa palavra na alma, no coração, procurar a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade ao qual ninguém pode ver a Deus. Francisco viu a glória de Deus, recebeu o trono de Lúcifer pela sua humildade, que graça. E aí vamos entrar então na vida de Santo Antônio de Pádua. Hoje celebramos a vida de Santo Antônio de Pádua, o exemplo que foi Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua é conhecido como um dos maiores santos da Igreja Católica. É o santo mais conhecido, mais popular. É ele, São Francisco de Assis. Santo Antônio de Pádua viveu em Pádua, na cidade de Pádua, e Lisboa também, né, em Portugal. E Santo Antônio, ele pregou na França, pregou na Itália, viveu um mistério tremendo da graça de Deus sobre a sua vida. Ele se tornou sacerdote e depois entrou para a ordem dos franciscanos, olhando o exemplo de São Francisco de Assis. Era um século agostiniano, e olhando a vida de São Francisco,
O exemplo de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua seguiu as mesmas pegadas e se tornou franciscano e foi viver na humildade, no meio dos pobres, foi evangelizar. São Antônio de Pádua é conhecido como um grande pregador. Era teólogo e pregador da palavra. A vida de Santo Antônio de Pádua não é muito falado nos filmes. Coloquei 2 filmes dele no Facebook, vale a pena quem não assistiu está lá. 2 filmes maravilhosos de Santo Antônio de Pádua. E Santo Antônio de Pádua, ele viveu um mistério muito grande, um dos santos que mais vivenciou milagres, prodígios sobre a sua vida. Santo Antônio de Pádua viveu um mistério tremendo, era um pregador que arrebatava almas para Deus. Ele foi conhecido como aquele que derrubou muitos hereges, ele enfrentava os hereges da cidade, os cátaros, que eram hereges da época, que pregavam contra o Santíssimo Sacramento, e ele pregava a autenticidade do Evangelho, e foi muito conhecido pelos milagres que aconteceram. Santo Antônio, ele faleceu com 35 anos de idade, ainda era muito novo quando faleceu. Ele foi conhecido pelos milagres, pela vida, pela sua fé, pela dedicação. E um dos seus milagres muito conhecido foi quando ele estava pregando na cidade, as pessoas não queriam dar ouvidos a Santo Antônio de Pádua, não queriam ouvir a pregação. Então ele foi direto para o mar e começou a pregar na beira do mar, começou a pregar o poder de Deus, a graça de Deus, a cidade toda em volta dele, até mesmo rindo dele, porque que ele estava pregando para o mar, não queriam ouvir, e de repente um milagre dos peixes, um monte de peixe começaram a pular como confirmando a pregação, como ouvindo, já que as pessoas não queriam ouvir, os peixes ouviram a pregação desse santo homem, Santo Antônio de Pádua. Que mistério tremendo! Houve uma situação de uma jovem, de uma criança, que se afogou. Ela faleceu e aconteceu que chamaram Santo Antônio de Pádua, e aconteceu que neste momento, nessa situação, Santo Antônio de Pádua, ele orou por aquela criança, pediu pela misericórdia de Deus sobre aquela criança falecida. Olha que situação, a criança se afogou e trouxeram para ele. Ali ele pediu a Deus, ele dizendo para Deus, os animais, os pequenos, os ratos, os animais, eles respiram, as plantas respiram. Então a tua filha precisa respirar. Então ele orando, fez uma oração sincera ao coração de Deus. E de repente aquela criança volta à vida. Ele dá por esse milagre a graça de ressuscitar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo aquela criança. Ela volta à vida. Aconteceu um fato muito tremendo da vida de Santo Antônio, que o primo de Santo Antônio de Pádua estava numa lagoa nadando e ele se afogou, veio a se afogar. E aconteceu que já fazia 3 dias que ele estava no fundo, e os mergulhadores tentaram achar o corpo do primo de Santo Antônio de Pádua e não conseguiu achar, porque devido à lagoa ser muito grande, estava no fundo. Então a tia de Santo Antônio chegou a ele e falou assim: Antônio, ele em vida ainda, né? Antônio, você ajuda tantas pessoas, ajuda a tua tia, ajuda a achar o corpo do teu primo. E aconteceu que naquele momento Santo Antônio foi para a beira daquela lagoa e fez uma oração e pediu a Deus para que aquele primo fosse encontrado. Então, na oração de Santo Antônio, aconteceu que o corpo, depois de 3 dias, boiou e veio para a margem. Aconteceu então que Santo Antônio, chegando perto, pensa bem nos detalhes, prestem atenção no detalhe, havia 3 dias que o corpo do primo de Santo Antônio de Pádua estava no fundo de um lago. 3 dias. E quando ele chegou e orou, o corpo subiu e veio para a beira daquele lago. E quando Santo Antônio de Pádua chegou próximo e tocou
o seu primo 3 dias debaixo d'água, o primo ressuscitou. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O primo de Santo Antônio de Pádua, depois de 3 dias debaixo d'água, ressuscitou como se estivesse dormindo, despertou para a vida. Milagre, poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Olha a vida de Santo Antônio de Pádua. Olha que tremendo a vida desse homem. Os mistérios do coração de Deus sendo realizados através da vida de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, para quem não sabe, tinha o dom de bilocação, como o Padre Pio. Santo Antônio de Pádua, ele tinha um dom de bilocação. O que é bilocação? Para quem não sabe, é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, até trilocação. A pessoa está em um país e foi vista ao mesmo tempo em diversos países, ou 2, 3 países. Padre Pio era muito conhecido pelo dom de bilocação, e Santo Antônio de Pádua tinha também o dom de bilocação. Houve um fato que foi narrado, testemunhado, que Santo Antônio de Pádua estava pregando o evangelho, estava no púlpito, estava com a sua túnica, né, como franciscano, e pregando o evangelho para uma multidão, estava pregando. E o Espírito Santo tocou no coração de Santo Antônio de Pádua que o seu pai estava em apuros, estava precisando dele. Olha o que tinha acontecido. O pai de Santo Antônio de Pádua estava no tribunal sendo julgado para ser condenado, porque ele estava sendo acusado pela morte de um homem. Aconteceu que acharam um corpo no quintal do pai de Santo Antônio de Pádua e acusaram ele da morte daquele homem, e ele disse: não, eu não sou culpado, e realmente ele não era culpado da morte daquele homem. Então Santo Antônio de Pádua foi ajudar o seu pai. Sabe como isso aconteceu? Em bilocação. Olha que tremendo isso. Ele estava pregando o evangelho e de repente ele cobre a sua cabeça com a sua túnica e abaixa a cabeça e aparece no tribunal. Aparece, ele entra no tribunal, as pessoas veem normalmente ele entrando no tribunal, não sabia da sua bilocação, e lá no tribunal ele fala assim: eu vim testemunhar a favor do meu pai. E os juízes falaram: como isso? Como que você vai conseguir provar? Prove a inocência dele. E Santo Antônio de Pádua aparecendo, só para vocês entenderem o que é a bilocação. É como se um anjo segurasse o corpo dele lá na pregação, ele de cabeça baixa com a túnica, segurasse a imagem dele lá e ele fosse até o local. Ele foi lá. É bilocação, ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é tremendo, é mistério de Deus na vida de vários santos. E aconteceu então que ele falou assim: eu vou provar que o meu pai, Santo Antônio de Pádua dizendo aos juízes, eu vou provar que o meu pai é inocente. Me leve até o cadáver, a pessoa que foi morta. Aí eles acharam estranho, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai mostrar com essa situação. Então pegaram, naquele momento, os juízes acompanharam Santo Antônio de Pádua até o cadáver daquele homem que morreu, que apareceu aonde o seu pai estava sendo condenado pela morte daquele homem. Quando ele foi levado até o cadáver, ele chegou até o homem morto e falou assim: eu vou provar para vocês que o meu pai é inocente. Aí perguntaram: mas como você vai provar? O próprio defunto, o cadáver, vai testemunhar quem foi o causador da sua morte. Ele vai testemunhar que não foi o meu pai. Pensa, eles riram da cara de Santo Antônio. Como assim um defunto vai falar? Como é isso, minha gente? Então, ele chegou diante do defunto e falou: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me diga quem foi que te matou, quem foi o causador da sua morte. E ali, para surpresa de todos, o homem abre os olhos e diz: quem me matou não foi o pai de Antônio, de Santo Antônio. E falou quem tinha matado ele. E depois o homem faleceu, quer dizer, estava morto, né, na verdade. Então ele só despertou para dizer quem foi que o matou. Então o próprio defunto testemunhou em favor do pai de Santo Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, que tremendo, que vida de Santo Antônio, hein? Santo Antônio de Pádua, a língua dele ficou incorrupta. Quando foram fazer a exumação do corpo de Santo Antônio de Pádua, encontraram a língua dele intacta, como se
tivesse tirado naquele momento e colocado lá. Estava viva a língua de Santo Antônio de Pádua, porque ele era um grande pregador, um dos maiores pregadores do seu tempo. Então o Senhor conservou a língua de Santo Antônio de Pádua, porque aquela língua, aquela boca de Santo Antônio professava bênção, professavam graças, o amor de Deus. Olha como Deus honra, até mesmo depois da morte, Santo Antônio. Que vida tremenda, que tremenda vida de Santo Antônio. A vida dele foi acompanhada de muitos milagres. Aconteceu algumas coisas engraçadas da vida de Santo Antônio que vale a pena partilhar. Santo Antônio de Pádua, ele encontrou um dos seus amigos chorando lá, e veio ao encontro dele um dos seus amigos e dizendo: Antônio, Antônio. O seu amigo era muito engraçado, né? Mas estava chorando, e ele falou assim: Antônio, nosso amigo morreu. O nosso amigo faleceu, está morto na casa dele. Aí Santo Antônio falou assim: é mais uma das brincadeiras dele. E nem deu ouvido para ele. E nem deu ouvido para o amigo. E foi, entrou lá na casa do amigo dele. O amigo estava morto na cama já, tinha falecido. Tinha vindo a óbito ali naquele momento por algum ataque, alguma situação de enfermidade ali momentânea, né? Algum ataque, provavelmente. E aconteceu que Santo Antônio falou assim: ah, isso aí é alguma pegadinha dos meus irmãos. E ele chegou no homem morto, no seu amigo, e falou assim: ressuscita em nome de Jesus, brincando com o homem. Pediu para que ele ressuscitasse. Pediu para que ele ressuscitasse. E aconteceu o quê? Ele despertou, ele voltou à vida. Santo Antônio pensou que ele estava brincando, mas ele ressuscitou mesmo. Olha que tremendo isso. Santo Antônio, brincando, ressuscitou o seu amigo. Olha que tremendo isso. Aconteceu uma coisa tremenda. É interessante como a palavra tem poder. Um homem, ele foi curado pelas orações de Santo Antônio. Ele era um homem de roça, sabe? Aqueles homens bem chucro, bem bruto. E ele foi curado. E ele falou assim: eu vou agradecer ao Frei Antônio, como era chamado na época, né? Eu vou agradecer ao Frei Antônio. Eu vou pegar uma dúzia de galinhas e vou levar de presente para Santo Antônio. Era a forma deles, é uma forma de agradecimento, né? Então, esse homem, depois da sua cura, depois da graça, pegou 6 das galinhas, amarrou o pé e foi na estrada até encontrar Santo Antônio de Pádua. Quando ele estava no caminho, uma das galinhas se soltou da amarração dele ali no pé, se soltou e saiu correndo. Aí Santo Antônio de Pádua, aí o homem saiu correndo atrás da galinha e falou: olha só, e falou assim: galinha do diabo, vem aqui. O homem duro, né, o jeito dele de falar. E ele foi e pegou a galinha. Quando ele pegou, amarrou e levou. Chegando lá diante de Santo Antônio de Pádua, ele falou assim: Antônio, eu vim agradecer pelo presente, pela cura que eu recebi, te dando esse presente. Eu vim agradecer pela cura. Aqui estão 6 das galinhas que eu tenho. E deu para Santo Antônio. Ele falou assim: ó, opa, espera aí. Eu quero somente essas 5. Essa aqui, apontou, essa eu não quero. Aí o homem achou estranho e falou assim: mas como você não quer? Por que você não quer? Aí Santo Antônio me falou assim: porque essa aqui você ofereceu ao demônio, ao diabo. Lembra lá, no meio do caminho, Santo Antônio, o homem falou assim: volta aqui, galinha do diabo. Então olha só, Santo Antônio não quis aceitar porque era do diabo aquela galinha, ele já tinha oferecido ao diabo. Olha que forte. E olha como Santo Antônio nem sabia, no meio do caminho, aquele homem estava longe de Santo Antônio e o Senhor já deu essa palavra para ele, já deu... Olha que tremendo, né? Os dons, os carismas. Homens de fé que viveram experiências maravilhosas, que viram o céu pelo lado de dentro, que se aprofundaram nos mistérios do coração de Deus. Olha que tremendo, que impacto do amor de Deus, como Deus realizava os prodígios e milagres. Quantos testemunhos tem na vida de Santo Antônio de Pádua. Quanta graça Deus realizou através daquele homem. Ele lutou pelos pobres, ele lutou pelas viúvas, ele lutou para que as mulheres fossem libertas da prostituição, ele lutou pela evangelização, ele converteu a cidade de Pádua.
foi um homem fiel. Tem a história também, o fato verídico, que um dos reis lá, dos chefes da cidade, queriam matar Santo Antônio de Pádua porque ele estava influenciando o povo a sair da escravidão, a lutar contra os poderosos. E aconteceu que esse poderoso aí, não lembro se ele era um rei, que ele convidou Santo Antônio e os seus irmãos para comer, para jantar, acho que era almoço, janta, na casa dele. E aí é conhecido como a sopa milagrosa, né? Que foi a sopa envenenada. Então colocaram o veneno na sopa de Santo Antônio para que ele morresse. Aconteceu que Santo Antônio de Pádua, quando pegou a sopa, ele fez o sinal da cruz, abençoando a sopa. Ele sabia que a sopa estava envenenada, mas ele falou assim, ele abençoou a sopa como eliminando todo o veneno daquela sopa. E ó, comeu ali até acabar. E aqueles homens poderosos ficaram de boca aberta, porque eles sabiam que a sopa estava envenenada. Eu sabia que Santo Antônio estava comendo a sopa envenenada, e mesmo assim, depois da bênção que ele deu, já consagrando aquele alimento, eliminou todo o veneno daquele alimento. Então, olha que tremendo a vida de Santo Antônio, quantos milagres Deus realizou e tem realizado, porque Santo Antônio de Pádua tem intercedido por nós. Santo Antônio de Pádua, ele não é conhecido, isso é popular, ele é conhecido como casamenteiro, como diz lá o meu padre, Padre Messias, meu pároco. Se você quiser ser ajudado na sua área afetiva, com o homem, com a mulher, com o namorado, peça para São José, que era um homem justo, e não para Santo Antônio. Lógico, Santo Antônio é um homem justo, claro, mas não é o santo casamenteiro. É horrível as pessoas que fazem simpatias, que pegam a imagem de Santo Antônio, colocam de ponta cabeça. Isso é simpatia, isso é diabólico, não faça isso. Jamais faça isso, isso é ignorância do povo. E é também um dito popular, né? Que Santo Antônio de Pádua é o santo casamenteiro. Ele não tem nada a ver. Tem a história de Santo Antônio, um dos filmes mostra que ele deixou a sua mulher amada, que era apaixonada por ele. Ele deixou uma promessa que ele fez para que o seu primo sobrevivesse a uma situação de acidente. Então ele fez uma promessa e seguiu a vida religiosa. Então, mas ele não tem nada a ver com casamento. Ele era um pregador, ele era um santo que realizava em nome de Jesus prodígios e milagres, um homem de fé, um homem de exemplo, de virtudes, penitente, fazia diversas penitências, sacrifícios, combates espirituais. Santo Antônio de Pádua viveu, um homem de exemplo para nós, de como viver o amor, de como se dedicar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo! Esse aí é mais uma live sobre a vida dos santos, e hoje de forma especial sobre Santo Antônio de Pádua. Você que chegou no finalzinho, que não pegou ainda aí, que pegou no final, escute a vida dos santos até chegar à vida de Santo Antônio e os exemplos e os testemunhos de milagres realizados por ele. Então, já vou finalizando essa live, pedindo a Deus sobre a sua vida, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos torne homens e mulheres santificados, homens e mulheres santos pela graça de Deus, pela poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, que a graça e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa nos libertar de todo o mal, de toda a opressão, de toda a angústia, nos levando a ser homens e mulheres de fogo. Que a graça do Espírito Santo seja derramada com poder sobre as nossas vidas, que sejamos restaurados, santificados na graça de Deus. Que essa noite o seu coração seja alcançado pelo poder do Espírito Santo, que essa noite você seja avivado como um homem e uma mulher de fé, fogo do Espírito Santo na tua alma, no teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã.
que Deus possa te tocar profundamente, curando as suas feridas, curando as suas dores, curando as suas angústias, que a graça do Espírito Santo seja poderosa sobre a sua vida. Recebe esse impacto de amor de Deus pela poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, que o teu coração seja avivado essa noite, que o teu coração seja curado de toda angústia, de toda tristeza, de todo vazio, que o fogo do Espírito Santo venha avivar o teu coração, te levantando como um homem e uma mulher de fogo, restaurando a sua história, restaurando a sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, a graça do Espírito Santo, que a cura, os milagres e prodígios aconteçam, como aconteceu no tempo de Santo Antônio de Pádua, que ele interceda do céu junto a Deus pela vida desses irmãos que estão ouvindo essa live, essa oração, que a graça do Espírito Santo cure o interior, cure o físico, o emocional, que o fogo do Espírito Santo abrase, incendeie cada um desses irmãos. Recebe este poder de Deus, recebe essa graça de Deus, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, pela poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, que interceda pela tua vida, que a graça e o poder de Deus seja derramado com poder sobre o teu coração, sobre a tua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as intenções do teu coração. Você que está pedindo por pessoas, você que está colocando em intenção aí o filho, o marido, a esposa, amigos, situações de pessoas que estão em enfermidade, que o poder de Deus seja derramado, que os prodígios e milagres aconteçam sobre essas pessoas. Nós veremos a glória de Deus sendo manifesta, nós veremos os milagres e os prodígios de Deus acontecendo sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos irmãos, porque é o poder de Deus que está sendo derramado, é a graça de Deus, é o Espírito Santo queimando na sua alma, no seu coração nessa noite, é os prodígios e milagres de Deus acontecendo, meu irmão e minha irmã. Receba desse impacto de Deus, receba dessa palavra profética, dessa palavra de cura, de libertação sobre a tua alma. Receba esse impacto de amor do coração de Deus. É o Espírito Santo te visitando, é a unção do Espírito Santo sendo derramada sobre o seu coração nessa noite. Receba a graça e o poder do Espírito Santo a te libertar, a te restaurar. Coloca o teu coração, coloca a tua enfermidade, as tuas dores, a tua preocupação diante do coração de Cristo chagado e deixa que a graça do Espírito Santo, que o sangue precioso de nosso Senhor te liberte e te livre de todo mal, te cure. Receba a cura física em nome de Jesus. Dores sobre os ombros, dores de cabeça, dores sobre o corpo, enfermidades internas, externas, sobre a pele, receba a cura agora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo, receba a graça. E o Senhor me coloca uma pessoa que está com o corpo com vermelhidão, um tipo de alergia, o Senhor está te curando agora em nome de Jesus. Receba a cura. Você que está passando por uma situação de angústia, uma tristeza tomou conta do teu coração, o Senhor arranca essa tristeza e te dá alegria, te dá a paz. Receba a paz. Receba a paz, que significa cura completa. Receba a graça de Deus. Você que estava sofrendo uma opressão muito grande sobre a sua vida, o Senhor está te libertando. O Senhor está curando neste momento colunas, dores sobre essa região da coluna, perto da cintura. O Senhor está curando, removendo toda a falsa enfermidade em nome de Jesus, que vá aos pés da cruz. Receba o milagre de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Shuria kandalabasure kandalabasuria. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que é dispenseira de todas as graças, que você receba a graça da cura, da libertação em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, que o teu coração seja curado de todas as enfermidades, de todas as opressões, que o seu físico, o emocional seja curado em nome de Jesus. Recebe nessa noite o impacto do amor de Deus, recebe alegria no teu coração, alegria do Espírito Santo, alegria da graça de Deus a santificar a tua alma, a te libertar. Recebe agora, neste momento. Muitas pessoas estão bocejando, é um sinal de libertação, é o sinal que o Senhor está te libertando. Recebe em nome de Jesus, pelas chagas
pelo poder oculto da Santa Cruz, recebe a cura. Em nome de Jesus, recebe a tua libertação, meu irmão, minha irmã. Eu peço, Senhor Jesus, sobre a Quitéria que está acompanhando, sobre a operação dela, Senhor Jesus, que as cicatrizes sejam curadas. Senhor, com o dom de cura, acelera a cura dela, Senhor Jesus. Acelera toda inchaço, dor, incômodo, seja curada agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Oro pela Fátima, pelo teu filho, Fátima, pela tua família, que a graça e o poder do Espírito Santo seja derramada sobre eles, convertendo, santificando o coração deles. Oro por você, meu irmão, minha irmã, que está colocando as suas intenções. Recebe a graça e o poder de Deus. Deus conhece e sabe da intenção do teu coração. Então receba essa graça que você tem clamado. Receba o milagre de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ossos voltem à posição original, veias, nervos sejam curados em nome de Jesus. Dores na perna, inchaços na perna sejam sendo curados neste momento. É o Senhor curando toda a região da perna. É o Senhor realizando prodígios e milagres. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que os anjos ministradores da cura do Senhor dos milagres possam levar essa graça, possam interceder para que a graça de Deus seja realizada sobre a sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última palavra que eu quero dar é uma pessoa que está vivendo uma situação de depressão. Uma angústia, uma tristeza tem tomado conta do seu coração. Em nome de Jesus, nessa noite, receba a cura, receba o alívio. Toda a tristeza está caindo por terra. Recebe a paz, a alegria do Senhor sobre o seu coração. Não há mais tristeza. Você pode até respirar, puxar um ar novo. O Senhor renovando o ar, o seu fôlego, te dando novo fôlego, te dando coragem, te dando ânimo para sair dessa situação de solidão, de tristeza. É o Senhor te dando a cura. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe. E dê o seu testemunho, coloca aí nos comentários o seu testemunho, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Comente, compartilhe conosco o que Deus fez no teu coração nessa noite, o que essa live, essa pregação, essa oração, o que Deus falou no teu coração. Comente conosco, compartilhe conosco. Mesmo você que vai ouvir depois essa live, comente também o que o Senhor realizou, tocou no seu coração, porque essa live é uma live profética que vai tocar, mesmo que passe 10, 20 anos, Deus vai estar falando e realizando prodígios e milagres. É a graça de Deus que é derramada e que não se limita ao nosso humano, que não se limita ao tempo. É graça de Deus. Deus abençoe. Essa live vai estar no meu canal no YouTube, que está lá como João Paulo Fialho Rosa. Fialho tem o A no meio, Fialho Rosa. E lá você vai achar todas as minhas lives, pregações do meu ministério e da minha caminhada, tá bom? E também acompanha lá também os filmes de santos, é um canal que eu tenho aí, com os melhores filmes de santos da nossa Igreja Católica. Acompanhe, curta, e para você receber todas as notificações dos filmes novos que eu vou colocar. Então são os melhores filmes da nossa igreja, vale a pena. Então postei 2 filmes no meu Facebook hoje sobre Santo Antônio de Pádua, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Uma abençoada noite, um abençoado domingo, um abençoado final de semana. Salve Maria Santíssima, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora e de Santo Antônio. Salve Maria Santíssima.